rola se emocionar aqui, como é que eu paro depois de ser dita, ou vamos seguir. No momento onde eu não sabia mais o que falar, cara, me veio essa luz de repetir as palavras do meu pai que tinham me feito aceitar a paternidade. E tem uma passagem muito bacana que eu posso dividir com vocês, o momento que foi que eu percebi aquilo que você falou na introdução ali, né, que pai não ajuda, não tem esse papo assim, mãe se vira, pai ajuda. Caramba, cara, poxa, profundo, me pegou de surpresa essa. Filha, eu conto uma história, acho que eu vou contar a vida inteira da tua chegada, onde eu tinha... Ai, cara, se foda. Enfim. Alan, o que é a vida? Começa agora, Paternidade.doc, com Fernando Kiefer. Puxa a cadeira, aumente o som e pode pegar aquela xícara de café que a gente espera, porque a partir de agora seguiremos juntos em mais um episódio dessa incrível jornada dedicada exclusivamente em celebrar o maior amor do mundo e que desde a estreia é banhada pura e simplesmente pelo afeto, pelo carinho, pela segurança, pela dedicação integral e principalmente pelo protagonismo, porque ser pai definitivamente não é ser ajudante da mãe. Eu sou o Giffer, papai babão da minha Laís de 8 aninhos e meio e padrasto do Eduardo, um rapagão ali de 20 já, e nosso objetivo aqui é esse mesmo, o da troca de experiências para uma autoavaliação e aprendizado constantes, até para continuarmos sendo os melhores pais possíveis para as nossas crias e mesmo sabendo que jamais alcançaremos a excelência, nossa busca por ela precisa ser incessante e consumir nosso juízo, porque o nome que se dá a isso é senso de responsabilidade. E se nossos filhos são o futuro da sociedade, está em nossas mãos moldar caráter e transmitir valores minimamente aceitáveis para entregarmos ao mundo esse tal futuro melhor. Criar filhos melhores e maiores do que somos não deve ser só uma obrigação, deve ser um compromisso social. Bom, e o sorrisão do nosso convidado de hoje já está ali, doido para compartilhar vivências incríveis com a gente. Mas antes de lhe dar as boas-vindas, para engatarmos num papo delicioso, eu quero só reforçar que ainda está rolando a comunidade Paternidade.doc lá no Apoia-se, beleza? Para quem está por fora é o seguinte... Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e, ao mesmo tempo, descolar umas regalias e prêmios mais do que crocantes. Para saber como fazer parte e as recompensas oferecidas, é só acessar o apoia-se/podcast Paternidade. apoia.se/podcast Paternidade e o link também está aqui na descrição do episódio. Bora lá bater um dedinho de prosa com o nosso convidado de hoje? Ele é escritor, poeta, compositor, palestrante com milhares de seguidores nas redes sociais e aos 39 anos já botou na praça o livro Zé Ninguém, o pulo, as frases e as histórias de um cara sem nada a perder. Além de Voz ao Verbo e o aclamado A Monja e o Poeta, que escreveu em parceria com a Monja Coen. Companheiro da Ana, com quem divide os sabores e dissabores da vida há 17 anos. Senhoras e senhores, ele está entre nós. O paizão da poesia chamada Serena de apenas 2 aninhos, Alan Dias Castro. Kiefer, pô, que apresentação, hein? Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui contigo. Imagina, cara, o prazer é todo meu e brigadaço por ter aceito o convite. Como eu falei até para você em off, espero que esse programa depois se torne uma bela recordação para a família, que seja uma jornada incrível nessa próxima hora. E Alan, eu te apresentei na ordem escritor e poeta. É escritor e poeta ou poeta e escritor? Quem nasce primeiro em você? É uma bela pergunta, cara. Eu acho que a escrita veio antes, mas a poesia tomou conta. A verdade é essa. Eu era aquele cara que dava de presente cartões de Natal, cartões de Dia das Mães, cartão de Dia dos Namorados. Então, acho que eu sempre tive esse subterfúgio assim, na escrita para levar o que eu sentia até as pessoas. Aí depois, com o tempo, pela paixão pela música, a poesia tomou conta aí, até mais do que nunca intitulado, até no livro que você falou com a Monja, consagrou ali, então, poeta, profissão poeta. Então, a escrita, claro, é a base, mas a poesia assumiu o controle.
Cara, e como hoje é um programa especial, a gente está falando com um poeta, e a poesia e a filosofia praticamente andam casadas, vou querer fazer inverter as ordens aqui. Quando eu te convidei, pô, você foi prontamente solícito ali e me respondeu que agradecia o convite, porque a paternidade é um tema que você pretende falar mais a respeito, dedicar mais tempo e tal. Por isso, Alan, eu quero abrir de uma forma como eu nunca fiz aqui no programa em 41 edições, tá? Pensando em todo o teu contexto atual de vida e paterno, qual pergunta você gostaria que eu te fizesse primeiro? Como você gostaria de startar nosso papo? Eu acho que pela chegada da Serena talvez seja um contexto interessante para vocês sentirem um pouquinho do que foi essa estreia. Não foi uma chegada, foi a estreia da minha filha, assim, e que me fez pensar, Gui, muito mais. Eu sempre tive a questão da finitude como algo a ser um despertador para a vida, assim, de fato mas a partir da chegada dela, da forma que foi, já dando aquele suspensezinho, se vocês quiserem eu conto. Com certeza. A chegada dela, cara, me fez perceber que a vida também pode chegar de surpresa, não só a morte, né? E a vida, de fato, é um privilégio, estar vivo é um privilégio. Então, a chegada dela me fez ter essa percepção pelo fato de eu ter conseguido resgatar questões com meu pai e ter conseguido me expressar a partir da chegada dela de uma forma muito pessoal, por ter nascido junto com ela ali uma outra pessoa, né? Nem sei se eu estava pronto para ser pai, essa questão da gente esperar a hora certa, então eu não me sentia pronto e posso explicar essa questão através da chegada dela, essa tomada de consciência de quem eu fui, de quem eu gostaria de ser a partir dessa chegada inusitada da Serena. Então, se você quiser começar por essa pergunta, pode ser uma boa introdução. Como foi a chegada da Serena ao mundo? Alan, como foi a chegada da Serena ao mundo? Cara, foi o seguinte, eu havia perdido meu pai há 3 meses antes da chegada dela. Meu pai foi o primeiro a saber, cara, que a minha esposa estava grávida, que ela estava grávida. E vou te dizer por que ele foi o primeiro a saber. Primeiro, eu tinha uma relação muito boa com ele, maravilhosa, e a gente... rola se emocionar aqui, como é que eu paro depois de ser dito, ou vamos Imagina, é pra gente se emocionar junto. Bom, velho, vou começar assim, então. E aí, a gente tinha um sonho, Gui, pra gente fazer uma viagem junto, eu e meu pai, né? Aquele quase como uma utopia, assim, de pegar o carro e cruzar o país, assim. E a gente, de fato, fez isso em 2018. A gente pegou o carro lá em Porto Alegre, veio até o Rio de Janeiro e eu expliquei para o meu pai dessa vontade que eu e minha esposa estávamos começando a ter, assim, de ter um filho. E o meu medo, já joguei direto o meu medo, que era isso que eu falei antes. Será que eu estou pronto? Vai chegar nessa fase profissional que está tão boa? Eu tinha recém lançado um livro, estava indo muito bem. Finalmente eu estava conseguindo colher os frutos da minha vida profissional que eu estava há tantos anos, né? Mais de uma década, assim, nessa busca de ter um reconhecimento, de ter um retorno. E ele me abriu o olho de uma maneira, ele falou, cara, esquece esse papo de que primeiro de hora certa, né? A gente perde tempo esperando a hora certa, a gente nunca vai se sentir pronto. E outra, não bota esse peso na tua filha, assim, de que vai chegar e vai estragar esse momento. Pelo contrário, ele me fez ver um outro prisma, que era o seguinte, essa criança vai chegar e vai coroar teu bom momento. Perfeito. Então deixa ela vir, essa criança já está vindo, ela vai ser essa grande premiação para esse momento lindo que você e sua esposa estão vivendo. Beleza. Comecei a assumir a paternidade sem saber que a Ana estava grávida, já desse conselho do meu pai, né? Deixa ela vir, tira esse peso dessa criança de que é um ou outro, sabe? A gente tem muito isso, né? Poxa, bota a culpa nos filhos muitas vezes, né? De não ter realizado os sonhos, de não ter feito as coisas. Eu acho isso uma responsabilidade muito grande que precisa ser assumida pelos pais, né, cara? Com certeza. Não simplesmente botar, eu gostaria de fazer tal coisa, aí veio meu filho, a gente bota um peso, não. Ao contrário, essa criança vem, ou seja, para te dar disposição para fazer tua correria, ou para coroar teu bom momento. E aí, cara, a chegada dela, simplificando, depois eu descobri que a Ana estava grávida, contei pro meu pai e tal, o começo da gravidez foi maravilhoso ali, e veio a pandemia, velho, e aí a coisa pegou, né? Meu pai faleceu ali em 13 de abril e 15 de junho a Serena chegou e eu tinha me amparado, assim, eu tinha uma enfermeira, tinha uma doula, porque eu tava morrendo de medo, sendo muito sincero aqui, de perder mais alguém, cara. Acho que quem tem uma perda muito próxima, sim, fica pelo menos um tempo com essa questão muito latente ali, da morte batendo na porta, assim, porque desmistifica que é só com os outros, ou que parece que nunca vai chegar a nossa hora, né? A única certeza que a gente tem, a gente evita tanto esse assunto, e, enfim. Eu estava morrendo de medo de perder alguém próximo, não saberia como é que ia ser o parto, enfim. E aí eu queria me cercar, como se fosse possível, né? A gente ter controle de tudo.
Acho que eu perdi muito essa ilusão de que a gente pode controlar tudo, controlar a morte, como eu tinha dito, e aí controlar a vida. Eu queria saber como ela chegaria, quando, e aí a vida surpreende. Para nossa sorte, a vida também surpreende. E aí eu sei que no decorrer da madrugada ali das contrações, a Ana foi aumentando a intensidade, e aí chegou a doula. Depois eu estou dando um pulo no tempo aqui, das 10 da noite, quando estourou a bolsa, até as 7 da manhã, quando chegou às 5 da manhã, quando chegou a enfermeira. E a gente ficou naquela questão, ainda não era hora de ir para o hospital, não era hora de ir para o hospital, não era hora. Sei que uma hora a Ana levantou, cara, minha esposa levantou e falou: olha, não aguento mais, vai nascer aqui. Caramba! E a enfermeira ainda falou assim: não, vai dar tempo, vamos levar ela pro carro. E no meio da sala, Gui, ela levantou, andou até a porta, deitou, a doula amparou ela e falou: não aguento mais. E quando a gente viu, de fato, a cabeça da minha filha estava saindo, já estava no expulsivo, né, do parto ali. Sim. E, cara, e aí finalmente a enfermeira se conformou que seria ali. Eu lembro até, cara, hoje em dia eu dou risada, mas foi um pouco trágico no momento que eu mandei mensagem para a médica, assim, falei: doutora, vai nascer, né? E ela falou: aonde? Onde é que você tá? Estou te esperando aqui no hospital. Eu falei: pois é, vai nascer em casa. Aí ela falou assim: Jesus. Eu falei: pô. Que consolo, hein? Eu achei, velho, que falar que eu tenho que assumir isso aqui, junto com a enfermeira, que aí de fato deu todo o aparato ali. E ela me deu um presente, na verdade, que foi aí que eu falo, que a gente quer ter as coisas, botar ali um roteiro certinho de como deve ser. E aí a enfermeira falou assim: Alan, você quer receber tua filha? Olha só que virada de jogo. E eu pude ser a primeira pessoa que ela viu e recebi minha filha. E peguei no colo, só que antes tem um detalhe para amarrar com a história do meu pai. Eu não sabia muito o que dizer para minha mulher, que eu estava também tremendo de medo, né, cara? Não sabia o que dizer, tinha que me manter ali calmo, ou pelo menos fingindo calma, para também estar junto com a minha esposa. E eu dizia: Ana, ela já está vindo, deixa essa criança vir, vamos receber, ela vai curar o nosso bom momento. Ou seja, no momento onde eu não sabia mais o que falar, cara, me veio essa luz de repetir as palavras do meu pai, que tinham me feito aceitar a paternidade antes de saber que ela estava grávida. Cara, tô arrepiado. Olha que loucura aqui. Isso, cara. E aí eu repeti o que meu pai disse, e aí de fato ela deixou vir, e aí teve essa cena incrível de eu receber minha filha, passar para Ana. Ela já botou ali no peito, chorando muito, assim. A minha sogra estava em casa filmando, o cachorro muito louco, correndo em volta. Você tem registrado esse momento, então? Filmado, cara. Claro, tremendo, que minha sogra estava junto ali, muito também nervosa e tudo. E eu finalmente falei: agora vamos para o hospital, pelo amor de Deus, né? E aí pegamos a Serena e fomos de carro para a maternidade. E de lá foi só alegria, assim, cara. Então tive esse presente de conseguir resgatar nas palavras do meu pai, nesse momento onde eu não sabia o que dizer. E, repito, né, foi ele que me fez assumir a paternidade, e o momento de dar boas-vindas. Então, através dessas palavras, como a gente consegue perceber que a vida de fato é um ciclo, né? Conseguir focar em continuidade a partir desse momento que a minha filha chegou. Renascemos nessa vida que nasceu. Alan, que história maravilhosa, cara. Contando é legal. A melhor possível, a melhor experiência possível de parto, de se deparar com a primeira filha, né? A primeira experiência paterna, e ainda vem essa questão do teu pai. Porra, eu acho que depois disso, aquele pavor que geralmente a gente tem de voltar da maternidade e dar o primeiro banho, porra, quem viveu isso, cara, vai todo mundo dar o primeiro banho. Não, embora tenha sido um pouco conturbado o banho, mas, cara, de fato, essa chegada ali foi um vínculo que se cria indescritível, né, cara? De confiança mesmo. Eu já estava, desde a gravidez, eu fiz questão obviamente, de assumir essa responsabilidade junto. E tem uma passagem muito bacana que eu posso dividir com vocês. O momento que foi que eu percebi aquilo que você falou na introdução ali, né? Que pai não ajuda, não tem esse papo assim: mãe se vira, pai ajuda. Com certeza. E foi no momento que eu visitei a médica, essa que deu aquele comentário do Jesus ali. Mas ela, de fato, ela é muito querida, ela é uma pessoa muito especial, assim. E eu cheguei com um discurso que era o seguinte: eu falei: olha, eu não quero atrapalhar o parto, eu não quero atrapalhar esse momento. Ela falou: o quê? Você faz parte disso, cara. Você é o teu momento também. Então, me fez assumir essa responsabilidade demais, né, cara? É legal essa visão, porque a gente tem, pelo menos, eu falo por mim, né, na minha ignorância, eu tinha essa visão de não querer atrapalhar, de que só ela vai saber como agir. E, de fato, talvez ela tivesse perdida junto comigo. Então, a gente consolidar essa força, assim, essa parceria, mais do que nunca, esse vínculo,
acho que dá uma segurança nos dois, né? E é muito louco, porque essa fala da enfermeira, da obstetra, enfim, acaba sendo uma busca, não vou nem dizer minha, mas acaba sendo uma luta muito minha, mas eu acho que de todos nós, pais que de repente buscamos ser presentes na vida dos filhos. Até, enfim, fazendo um paralelo comigo aqui, o ano passado foi para o ar o meu TEDx, e o meu TEDx, o tema dele é sobre abandono paterno, a responsabilidade social nos impactos do abandono paterno. E o que eu disserto nele é exatamente o que nós, enquanto sociedade, fazemos para distanciar o pai da vida do filho. Então, eu elenco vários aspectos que não tira, claro, a responsabilidade do pai que abandona, obviamente que não, mas eu aponto o dedo para nós mesmos, para falar, poxa, o tempo inteiro a gente está colocando a responsabilidade nas costas da mãe e afastando o pai. Então, quando você traz que a enfermeira deixou equivalente a presença paterna e a materna, colocou você como protagonista também, eu acho que quer dizer que a gente está num caminho muito bom de a sociedade entender que o pai também é protagonista, que o pai ele é fundamental, sim, em todos os momentos. Exato. E como a gente perde momentos positivos também, né, cara, nesse afastamento que a gente tem, de repente, ou por comodismo ou por medo, que eu falo por mim sempre, comodismo ou medo ali, a gente acaba se afastando e perde o lado incrível que é também estar nos perrengues, cara, que nem que seja o mais básico, que é aquela troca de fralda na madrugada ali, que a gente se abstém muitas vezes, por isso ou por aquilo, por várias desculpas. Cara, tem um lado muito, muito rico nessa construção do fruto da escolha, né? Não vai ser simples o tempo inteiro e não necessariamente isso é ruim. Eu acho que tem esse lado também, que a gente cresce muito com os momentos que a gente evita. Então, quando a gente está mergulhado no processo, a gente percebe que não é só o lado bom, né, que a gente perde estando distante, mas também essa construção diária através dos pequenos perrengues ali, que seja numa questão de ter que ir médico, como eu falei mesmo, do banho, da troca de fralda, são pequenos detalhes ali que vai construindo uma relação absurda, né, cara? E isso não é um privilégio, eu posso dizer, para não ter responsabilidade, eu digo um privilégio para a mãe, porque tem um lado muito, muito rico nisso, nessa troca, né? Embora desgaste demais, tem uma riqueza muito grande nessa troca, né? Meus amigos, e a gente está só na primeira pergunta, hein? Falei demais. Já vou falar para o Alan, aquela 1 hora que eu falei de duração do programa aqui em off, antes de começar, você já esquece. Dobra. Você já esquece ela. Cara, e ainda nessa questão do parto, nessa questão do nascimento da Serena, o teu pai não ter conhecido a Serena é uma frustração para você? Como você absorve isso? Cara, sinceramente é uma frustração absurda, assim, é muito grande. Porque a Serena é uma figura, cara, chegou realmente mudando a minha vida. Eu sempre falo, me faz parar de confundir levar a vida a sério com perder a graça, sabe? Essa questão de ter que ser sério o tempo inteiro, confundir responsabilidade com fechar a cara e vestir uma fantasia de adulto. Isso. Não, cara, ela é uma criança incrível, assim, nesse sentido, de fato, portadora da alegria, assim. Então, e o meu pai era um cara muito piadista, muito pra frente, assim, sabe? Então, eu acho que ia ser uma dupla explosiva ali, aqueles dois. E muitos momentos incríveis que eu tenho com ela, é engraçado, assim, mas eu tenho ainda o impulso de pegar e ligar para ele, sabe? De contar, de mostrar uma foto, ou que ela... Como o meu pai era apaixonado por música, eu sou também, no momento que ela vê alguma coisa na televisão, vai lá e pega o violãozinho dela. Então, putz, são coisas assim que machucam, sinceramente. Sinto muita falta, nem que seja para trocar. Por isso que eu até quero reforçar aqui a importância do teu trabalho, velho, como base para os pais, assim, que estão meio perdidos, como todos. Como todos nós estamos. Como todos nós estamos, né? É um momento de troca, assim, de ligar para o velho, saber o que fazer, ou saber o que ele fez, ou o que ele faria. Não que a gente vá repetir os passos, não é isso. Mas acho legal ter em quem confiar e poder dividir que não sabe o que fazer, né? Então, eu sinto muita falta também dos dois momentos. Do momento de pedir um alô, assim, e de dividir uma cena mágica do dia a dia, assim, de dividir um momento especial que eu sei que ele ia ficar maluco. E antes da gente voltar para a sua paternidade, Alan, a paternidade, enfim, já pai da Serena, vamos voltar para um caminho, digamos assim, até meio cronológico, porque a questão com o seu pai, eu vejo que, poxa, era de uma sintonia absurda.
E eu quero, enfim, duas perguntas em uma, tá? Eu quero ouvir de você, primeiro, quem era o Alan Dias Castro na infância? Para quais memórias a tua mente te leva quando você regressa ali para a segunda metade dos anos 80 até os 90, por exemplo? E também, já acessando o aspecto de referência paterna, como era o relacionamento com o teu pai, essencialmente nessa fase de construção da tua personalidade e valores? Cara, o Alan era uma criança bastante tímida, uma criança que abraçou. Acho que a gente tem, por isso que eu tenho um cuidado muito grande hoje nesse julgamento, assim, como ela é isso, como ela é aquilo. Então, eu abracei muito essa questão do tímido, do calado, e não por não ter o que dizer, era muito mais por medo do que os outros diriam. Então, uma criança muito saudável, assim, uma infância maravilhosa, porém eu tinha desde cedo essa retração, assim, de não conseguir expressar muito o que eu sentia. E eu tenho três irmãs assim, que são muito presentes na minha vida, são maravilhosas, assim, são mulheres que eu admiro e me inspiro muito, assim. E então foi uma infância onde meu pai viajava, meu pai passava a semana inteira fora. Então meu pai foi um cara, eu só tive a presença dele todos os dias na adolescência, depois dos 15 anos. Desde o meu nascimento até essa fase da adolescência, meu pai viajava segunda de manhã, voltava sexta à noite. Eu era um cara que eu vi essa questão de perseguir sonhos e tal, era um cara, uma inspiração muito grande, embora ele tivesse dado vazão ao plano B dele, né, que era a advocacia. Ele é um cara que teve muito sucesso no plano B. Sim. Eu fico imaginando toda a força despendida que eu vi, né, de mudar de cargo, mudar de cidade, correr atrás e ser uma referência, assim, de honestidade, de palavra, assim. Eu fico imaginando isso voltado por uma paixão, como eu falei, que era a música. Então, eu pude acompanhar esse processo do meu pai, falando muito da questão de sonho, de música, mas não de uma maneira negativa. Eu acho tão bonito isso, né, de você oferecer o que não teve. Meu pai me deu todo o suporte para sonhar, para acreditar, e não teve essa base que eu tive, não teve essa sorte, eu digo assim, né? Mas ele não me fez achar que um sonho é um bastão de frustrações que a gente passa de geração em geração. Sabe esse papo assim? Sim. Para de sonhar, leva a vida a sério, você tem que seguir. Não, por mais que ele não tenha conseguido seguir esse caminho do sonho, ele não barrou o meu. Então, acho que, poxa, o que eu vou passar para minha filha a partir dessa experiência é uma coisa muito mais livre, muito mais aberta do que se eu tivesse simplesmente sido podado pelo fato do meu pai não ter dado vazão ao dele, sabe? Esse ciclo vicioso, assim, da gente, de gerações em gerações, a gente vai se podando, né? Sim. A gente vai... só que aí tem isso, cara. Acho que perceber que cada um fez o melhor com o que pôde, com as possibilidades que tinha, me fez agradecer meu pai por tudo que ele me ofereceu e construir algo diferente, eu diria, para minha filha a partir de tudo que ele me ofereceu. Então tem uma troca muito rica. E esse Alan criança lá, que você falou na metade dos anos 90, encontrou primeiro no esporte um local para se expressar, assim, para conseguir me entrosar, ter amigos, para conseguir ter uma vida social, e depois com muita força na leitura através da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que todo dia se eu ligar para ela agora, ela vai estar virando mais uma página antes de fazer alguma coisa. É uma leitora voraz, assim. Sim. Então, o Alan da infância até o início da adolescência foi um leitor, assim, apaixonado, e conseguindo, aí sim, de fato, na escrita, ocupar o meu lugar. Acho que tem a família, uma pequena representação da sociedade, né? Eu primeiro ocupei meu lugar na família, passei a ser aquela criança, aquele adolescente com facilidade de escrever, e a partir daí pude, pelo suporte que a minha família me deu, transbordar para o mundo, né? Transbordar para as demais pessoas. Assim. Então, uma criança que conseguiu, na segurança familiar, vencer essa inibição, e hoje em dia conseguir olhar para trás e agradecer, como eu falei, né? Não tem julgamento que meus pais deviam isso, deviam aquilo, que meu pai devia seguir o sonho. Não, a gente tem que respeitar a batalha de cada um, né? Eu sempre falo, respeite a batalha de cada um, porque a gente não sabe o que cada um viveu para nos oferecer o que estava oferecendo. Né? Então, certamente, olho para trás, agradeço e posso dar uma posição para minha filha muito mais livre e não vou dizer melhor, né, mas muito mais ampla, assim, para minha filha, graças ao amparo da familiar que eu tive, assim, para poder sonhar, para poder me expressar, para poder ser quem eu gostaria de ser. Cara, e para a gente fechar sobre esse falecimento do teu pai, quase concomitante ao nascimento da tua filha, porque eu acredito que tenha total relação, e você vai me corrigir se eu estiver errado,
No teu livro anterior, o Voz ao Verbo, você escreveu uma carta aberta à morte. E já no mais recente, A Monge e o Poeta, a gente se depara com uma carta aberta à vida. Eu queria que você dissertasse um pouco para a gente sobre o que essas cartas dizem e o que motivou você em escrevê-las. Caramba, cara. Poxa, profundo, me pegou surpresa essa. Mas é maravilhoso falar sobre isso, porque a gente evita, né? O que eu falei antes, a única certeza que a gente tem é a morte, a gente evita falar. A gente evita se dar conta que, de fato, um dia já não vai estar mais aqui. E o que me motivou a escrever a carta aberta à morte foi justamente o contrário dessa percepção. Foi uma raiva muito grande, foi uma revolta muito grande com essa questão da gente perder as pessoas amadas, né? E aí eu não tinha me dado conta ainda. Eu faço uma pergunta nesse poema que diz assim: será, se for para falar de morte, que seja para matar a saudade de quem está vivo? E aí a pergunta é o seguinte: será que a gente vai aos velórios para compensar os aniversários aos quais faltamos? Não é forte isso, cara? Demais. Será que nós vamos aos velórios para compensar os aniversários aos quais faltamos? Então tem essa questão, repito, se for para falar de morte, seja para matar a saudade de quem está vivo. Então essa carta aberta à morte estava coberta ali de rancor, coberta de peso, de raiva, mas também veio trazendo dessa dor, trazendo essa percepção de que a gente tem que olhar para o lado e aproveitar quem está junto, olhar para o lado e desentalar os eu te amo da garganta. Eu sempre falo, né? Conseguir expressar, conseguir dizer o quanto as pessoas são importantes para a gente, para poder seguir mais leve depois da perda, né? E aí, como eu falei, a finitude era sempre um despertador para mim. Ok, a gente vai morrer, não vou perder tempo com isso. A gente passa a relevar mais o que é de fato um problema, o que é de fato vai levar o nosso tempo, né? Afinal de contas, a gente vai morrer e a gente tem pouco tempo. E aí a ironia, aí eu volto na tua pergunta ali da carta aberta à vida, é isso. É que não simplesmente a morte pode ser esse despertador, mas como acredito que a gente tem uma força motriz muito grande, que é a dor, né? De nos despertar, de fazer correr, mas também o amor, através da chegada da minha filha, me trouxe isso, de selecionar o que vai tomar meu tempo, selecionar o que de fato é um problema, sabe? Essas questões a gente tá presente, porque pouquíssima coisa vai superar a força de estar com a minha filha, cara, de estar com a minha filha, com a minha mulher, com a minha família, assim. Então, a carta aberta à vida vem dessa percepção de que, repito, de que estar vivo é um privilégio e de que a gente tem muito a agradecer, não ficar simplesmente pedindo. A gente perde muito tempo, né, pedindo e insatisfeito. Então, acho que é isso. Todo dia a vida nos dá uma oportunidade dizendo sejam bem-vindos. E é simples, mas a gente não pode esquecer de agradecer. Então, acho teve essa... De uma carta até a outra, teve essa mudança, ampliar essa força que me leva para frente. Um momento foi a dor, a revolta. Eu pude transmutar isso, pude atravessar, fazer essa travessia da dor até a percepção através desse amor gigante pela minha filha. Repito, né? Renasci nessa vida que nasceu, focando em continuidade. Então, um momento era a dor, que era a minha força motriz, nesse outro momento, esse amor, que me fez perceber que ele não pode perder tempo por bobagem, cara. Ele não pode, de fato, sim, nem um segundo, nem um dia, perder uma chance de estar com quem a gente ama, de expressar o que a gente ama, achando que a pessoa já sabe o que é bobagem, o que é ridículo, cara. Não dá para perder. Então, e uma vez estando com as pessoas que a gente ama, o privilégio que é estar aqui, o prazer que é dividir as coisas que a gente gosta com quem a gente ama. Então, foi essa travessia, assim, da inspiração através da dor. E hoje em dia, graças a Deus, assim, através desse amor gigante pela minha filha. E pegando como gancho tudo isso que você disse, o significado do termo tempo de qualidade mudou para você? Muito, demais, cara. Tempo de qualidade, inclusive a distância, posso ser sincero, porque eu moro há 13 anos no Rio de Janeiro e minha mãe mora em Porto Alegre. E diversas vezes minha mãe fala pra caramba, assim, eu fazendo 1000 coisas com o telefone no Viva Voz, sabe? Sim. E se você me perguntasse 1 minuto depois que eu desliguei o que ela falou, não saberia dizer, não saberia. Simplesmente estava ali, minha mãe, sabe aquela coisa de atender, pô, saco, de novo, pô, caramba. E a gente vê quanto a gente dá atenção, quanto a gente dá o nosso tempo para pessoas ou para o nosso chefe, ou para pessoas que a gente não conhece direito, né? Como é invertido esse valor, não é mesmo? Quanto mais próximas as pessoas, menos parece que a gente dá valor, não é? Demais. Talvez pela ilusão de que elas vão estar sempre ali. Eu acho que essa foi a percepção, cara. Depois que o pai faleceu, obviamente a família se uniu ainda mais assim, e essa questão de que a gente perde as pessoas é real, né? Não é uma ilusão. Então a gente
cada momento, de fato, tem que ser um momento especial, independente de qualquer data. Eu sempre falo, não precisa esperar o Natal para viver o presente, não. Só por hoje, um dia de cada vez, a gente valorizar essa presença. E aí, como eu sempre digo, eu te amo em vida, não anula a dor quando a pessoa partir, mas diminui um pouco, acho que ameniza a sensação de perda, pelo fato de a gente ter vivido esses momentos de qualidade que você falou, e essa presença de qualidade, porque é inevitável a perda, ok, mas que os momentos de vida sejam compensatórios. E aí entra muito o que você falou anteriormente, na questão do velório, né, quando você falava da carta. Aí passa por tudo isso, quando chega no velório, a gente vai muito menos pelo afeto e muito mais pelo remorso, né? Putz. É muito louco. Eu tava lá agora, cara, em Porto Alegre, pelo aniversário de 10 anos do meu sobrinho. E aí, um exemplo muito pessoal, assim, pensa na nossa vida mesmo, aquela ligação que chega do nada, a pessoa faleceu. Você não vê preço de passagem, você não vê compromisso, você simplesmente despenca de outra cidade e vai se despedir de quem já se foi, cara. Sim. Então, tem essa inversão de valores, assim, de que essa última despedida não dá para ser quando a pessoa já não está mais aqui. É óbvio que nem sempre dá para escolher, é óbvio que a gente não está nesse mood o tempo todo dessa percepção que a vida nos consome de fato, mas repito que não só a finitude, mas que esse privilégio a gente está aqui seja esse despertador diário para que a gente não entre mais uma vez nesse furacão de dormir e acordar e um dia receber uma ligação de que alguém se foi e você despencar de longe. Então tem momentos que vão, os mais inusitados, cara. Às vezes a gente programa muito. Depois eu tenho um texto sobre filhos aqui que eu posso até falar, que a gente programa muitas coisas e às vezes o momento mais especial vai estar numa escapada que você deu no meio da tarde para ir no parque com tua filha. Aí ela dá uma risada, se acontece alguma coisa que é tão especial quanto um evento que você gasta 10 mil reais no aniversário e nem vê quem está lá, não fala com ninguém, se incomoda. Então, acho que esses pequenos momentos têm uma riqueza muito grande e não necessariamente eles precisam ser criados a partir de uma perda. Sim. Então, a percepção do durante é muito importante, né? A vida não dura para sempre, é durante, que a gente consiga viver atento nesse trajeto. Aquela coisa de a felicidade estar definitivamente nos detalhes mais imperceptíveis, com certeza. Né? E Alan, cara, dia 15 de junho de 2020, de repente, pá, tinha uma filha nos teus braços, uma criança, uma bebê, enfim, um ser humano que depende de você para tudo. Como foi processar essa parada, tipo, vixe, mano, agora eu sou pai, agora tem um ser humano que depende de mim para tudo aqui na Terra? Cara, eu vou te dizer que caiu bem, viu? Caiu bem esse papel, assim, porque eu tava nessa transição, né? O momento antes não foi muito tranquilo, não, cara. Eu tava muito preocupado em dar um amparo para minha filha, quer dizer, para minha esposa, só que eu não tava bem, cara. A verdade é que eu não tava bem. E aquele fato só ajuda o outro que não tá bem. Eu tava completamente transtornado com a perda do meu pai e assustado como é que seria sem ter esse suporte. Então, me balançou muito, assim, a prévia. Eu lembro de ter umas fotos de eu montando o berço aqui, assim, cara, completamente sem paciência, sabe? Aquela coisa, putz, da onde berço? Aí demorou a cair a ficha de que tava chegando, era o oitavo. Desculpa até te cortar, Você sentiu culpa? Essa coisa de, poxa, eu queria estar demonstrando mais felicidade por esse momento, mas eu não consigo. De alguma forma, você sentiu essa culpa de parece que eu estou amando menos a minha filha do que eu deveria? Claro que não era isso, mas teve algo nesse sentido para você? Em relação à minha filha, não, cara. Talvez em relação à minha esposa. Talvez sim. Eu gostaria de estar mais presente. Embora eu tenha ido em todas Cara, tenha feito o básico. Não vou ficar aqui dizendo, como se fosse uma grande vantagem estar do lado da minha mulher, uma grande diferença. Não. Eu fiz o que tinha que ser feito, mas eu não estava ali 100%. Talvez essa culpa seja em relação à minha esposa. Seja em relação a ela e não à minha filha, que ainda não tinha chegado. E nos momentos que eu estava ali, na gravidez, eu fui muito presente, eu acredito, mas talvez a minha esposa pudesse ter tido, e também em relação a toda a pandemia, né, cara, os parentes dela não estavam aqui, as minhas irmãs, minha mãe também não, então acho que foi uma gravidez um pouco conturbada para ela, assim, cara, pelo esse afastamento social, pelo todo o medo daquela pandemia, por ter perdido o sogro, também é uma coisa que não é fácil para ela, né, a gente tá ali focando em vida, daqui a pouco tem o oposto, cai na nossa cabeça, assim, então talvez essa culpa seja mais em relação à minha esposa, mas eu não vejo de outra forma reagir, de melhor forma,
em algo em que eu não tinha, em algo que é incontrolável, né, cara? A perda de um pai, assim, naquele momento eu não poderia, eu acho que muitas pessoas confundem ignorar com resolver. Eu não poderia ignorar a perda do meu pai para depois eu resolvo isso para focar na gravidez. Claro. Era inviável. Então, mas caiu muito bem, cara. Quando a minha filha chegou, assim, ao mundo, pô, me deu, acho que ampliou um horizonte. Se agora eu tenho no que focar, de fato, agora eu posso mergulhar. E percebi, muitas vezes eu me vejo na minha filha, vejo meu pai ali, então a questão da continuidade ficou muito clara para mim. A gente não perde quem vive na gente, não tem jeito. Nem seja por aquela palavra que ele me deu, que me ajudou a trazer ela para o mundo. Então, ver ela diariamente, assim, eu acho que é uma lembrança de agradecer os que vieram antes. É todo um ciclo, né? Dessa percepção de que a vida é um ciclo. Então, caiu bem esse papel. O pré me assustou, o depois foi um alívio muito grande. Eu adoro ser pai, caiu muito bem esse papel para mim. Assim. Eu gosto de estar com ela no colo. E pegando como gancho, já que a gente estava falando da Ana, o pós-parto, Alan, talvez seja o momento em que as mães mais precisam da gente por perto, porque rola toda uma mudança corporal, emocional, até hormonal com elas, né? Tem alteração no humor, às vezes até depressão, enfim. A maternidade, inclusive, é muito romantizada, mas a gente sabe que nem tudo são flores. As mulheres que estão nos ouvindo, elas vão entender bem o que eu estou falando, principalmente o puerpério, né? Porque tem mulher que sofre para amamentar, enfim. Como foi para você compreender esse momento da Ana e como você fazia para ser o mais participativo possível nessa fase? E eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que dizer, é que as pessoas às vezes vão querer ter um filho e tal, e vão se assustar com o depoimento das outras, dizendo, a tua gravidez vai ser horrível, o teu filho com 2 meses só piora, 2 anos é um inferno. Não, calma. Cada um vai ter a sua experiência, sabe? E, sinceramente, a nossa experiência, assim, a Ana em si, a gravidez foi muito tranquila, não teve grandes dores, não teve enjoo, foi uma coisa, a parte física mesmo, né? Emocional, como eu falei, estava abalado por toda a situação de pandemia, de perdas, enfim, mas ela era uma pessoa muito incrível, assim, muito especial, a Ana. E aí, então, o pós, assim, ela também caiu muito bem o papel para ela, a amamentação foi... Que bom, cara. Foi rápida, foi perfeita, mas essa questão do puerpério mesmo, eu acho importante a gente dizer, cara, eu tive que me cuidar muito para não cair naquele papel ridículo do homem ameaçando e pressionando a mulher para a questão sexual, sabe aquela coisa Sim. assim de que agora a gente cai nessa babaquice assim de que tô há tanto tempo sem, vira uma piada assim, tá, tem que levar de forma leve. Mas um cuidado que eu tive muito grande foi não cair na babaquice de fazer ameaça, assim, sabe? De, poxa, quando é que vai ser o momento? Acho que respeitar o momento dela, respeitar que as coisas acabam voltando naturalmente, né? Não vou dizer iguais como eram antes, mas voltando à sua naturalidade ali. Então, o cuidado que eu tive era de preservar o espaço dela nesse momento também. Perfeito. Preservar o espaço dela ali e não tentar impor essa necessidade que a gente bota o homem ali quase como um bicho irracional que o sexo toma a cabeça, que a gente não responde mais por ti, acaba virando uma ameaça, porque senão ela vai, se ela não ceder, mesmo contrariada, o marido vai isso, vai que, poxa, que isso, cara? Acho que tem... Eu falo isso porque a gente ouviu muito isso, né? Muita gracinha com ela, cuidado com isso, e aí, sabe? Então, acho que tem que ter a dupla tem que estar muito fechada, assim, muito unida, para cada um, óbvio, ela também respeitou os meus momentos, a gente podia falar disso, a gente podia trocar, então o meu cuidado, o nosso cuidado assim foi respeitar a fase de cada um. O que você falou interfere muito na questão hormonal, na questão do corpo, dela se sentir bem de novo com ela mesma, e despertou nela, assim, de fato, esse cuidado. Acho que os dois mergulharam numa questão de alimentação, de academia, de cuidado, talvez por esse, como eu falei antes, só ajuda o outro quem está bem. Então, a gente tem uma vida para cuidar, a gente tem uma pessoa, como você mesmo disse, que depende totalmente da gente, a gente tem que estar bem. Então, acho que despertou isso na gente, assim, muito mais... Eu não vi nada, assim, de uma depressão, algo... Não, acho que caiu como um remédio. Poxa, a gente tem que estar bem, Ana. Vamos se firmar, vamos fazer o que for possível para que a gente esteja bem o maior tempo possível do lado dessa criança, desse serzinho aí que precisa da gente. Então, bem de cabeça, bem nós dois. E claro que é um desafio, claro que nem todo dia foi só alegria, muito pelo contrário, a gente sabe que é um desafio diário, mas tendo pelo menos esse objetivo de se respeitar, de manter esse olhar, né,
na criança, assim, eu faço uma brincadeira, cara, que quando eu cortei o cordão umbilical da minha filha, eu acho que eu me afastei um pouco do meu umbigo, assim, sabe? Eu acho que cortei o cordão umbilical com o meu ego um pouco. A preocupação é muito mais com ela hoje em dia. Então, o que eu faço para estar bem é muito mais pensando nela. E a gente teve essa consciência junto, assim, eu e a Ana. A gente fechou uma parceria muito grande, assim, para dar o melhor para nossa filha. E você falando dessa questão do cordão umbilical, nesses 2 anos e 1 mês, o que a Serena te ensinou de mais valioso até agora? Puxa, cara, foi tanta coisa nos detalhes mais simples, assim. Mas eu acho que, de fato, isso não é o que a gente se espera dizer, mas acho que ela me ensinou a cuidar de mim mesmo. Me ensinou a estar bem e me ensinou também a não necessariamente repetir, né, o que a gente aprendeu. Me deu uma nova personalidade, assim. Por isso que eu acho que caiu tão bem. As coisas que a gente vê, que a gente passou, que a gente sofreu, até entre aspas, a gente não precisa repetir, né? A gente não precisa ser essa esponja que simplesmente absorve e passa adiante. Então ela me fez olhar para trás, assim, olhar para os meus pais, reconhecer as coisas que eu não gostaria de repetir. Eu mesmo sempre agradecer pelo fato de entender, né, de não querer julgar, entender o momento deles, a situação deles na hora no que eles nos passaram, né, na criação, mas me ensinou, acho que a tomar decisões. Acho que essa é a melhor presente que ela me deu, Gui, de tomar decisões a partir de quem eu quero ser. Então, não simplesmente ser um cara que repete ciclos, poder evoluir através dessas escolhas a partir dessa nova pessoa que eu me tornei quando ela chegou. Então, esse presentão que ela me deu de me tornar essa página em branco aí é indescritível, assim. E quais eram ou são teus medos enquanto papai de primeira viagem, Alan? Cara, desde o engasgo até uma febre. Cara, a pavor. Esse negócio de engasgo nossa, é embaçado, né, cara? E a minha mulher fez aquela. Como é que era aquela alimentação? Eu esqueço, que comia com a mão e tal. Esqueci o nome disso, não cara. Lembro. Mas aí, enfim, aí rolava muito essa prévia do engasgo, assim. Mas o maior medo, eu acho que é isso, cara, tirando essa questão de saúde toda, né, que cada febre inicial ele era um susto imenso. Acho que é isso, de botar culpa nela por eu não ser que eu não quero, ou que eu não consigo ser, sabe? Acho que primeiro tem 2 pontos, assim, ela não pode ser essa bengala para mim, onde eu apoio minhas dificuldades, minhas frustrações nela. Depois que nasceu minha filha, não tive que me ausentar. Não, que isso, né, cara? Ela tem que ser eternamente esse ponto onde eu quero dar o melhor de mim. Então, o meu maior medo era esse, de botar ela como um peso. Eu acho que eu tenho também, como ela chegou me trazendo essa vida, eu não quero botar essa resposta, assim, sabe? Chegar, poxa, salvou minha vida, porque eu estava tão triste com a perda do meu pai. Não, acho que o desafio é andar nesse meio do caminho onde ela é, sim, um ponto de impulso muito grande, mas não é responsável pela minha vida. Então, acho que é por aí, cara. O meu medo é não corresponder às minhas próprias vontades, não corresponder às minhas necessidades e botar a culpa nela. Então, acho que esse é o foco onde eu mantenho, assim, a atenção maior. Seguir dando o meu melhor e vendo nela um ponto de entusiasmo, não de frustrações ou de, como eu falei, né, ela vai absorver essas frustrações e encarar como culpa dela algo que não aconteceu, ou responsável por me manter bem, porque não, sabe? Acho que eu tenho que dar essa liberdade para ela, tenho que dar essa leveza para a vida dela, e não esse peso de que ela me livrou da tristeza ou vai ser a consequência de algo que eu não fiz. Isso, eu sou um medo, estou abrindo meu coração aqui, estilo terapia, não que tenha acontecido de eu me frustrar e passar para ela, muito pelo contrário, como eu disse, ela chegou numa fase muito boa, mas tem esses medos, estou abrindo aqui, são esses assim, de botar ela como um peso muito grande por alguma coisa. Então o desafio é manter essa leveza que ela me traz. Cara, eu vou fazer uma pergunta sobre nome. Sempre vai ser clichê, né? Pergunta sobre nome. Igual quando você vai perguntar para uma banda, por que o nome por que Charlie Brown, né? O cara fala, porra, eu não aguento mais responder essa pergunta do porquê do nome. Mas esse caso me chamou a atenção. Porque você é um cara aparentemente sereno, né, mesmo. Então eu queria saber se a escolha pelo nome dela, Serena, tem alguma relação com a tua própria personalidade ou a forma como você acredita que devamos encarar a nossa vida, ou se não tem nada disso e foi só um nome que vocês acharam bonito e tá tudo bem. Não, tem. A hora que você conhecer minha esposa também, ela é serenidade em pessoa, assim. Ela é muito tranquila, muito mesmo. E aí a gente estava na beira do mar, assim, com uma paixão
enorme que a gente tem, a gente mora perto da praia, a gente estava no mar, pensei, pô, podia ser um nome relacionado ao mar, né? Aí a gente pensou em nomes de sereia, nome assim, nada agradável, até que ela lembrou, poxa, a Ana lembrou, a minha mãe contava uma história que era da sereia Serena. Eu pensei, poxa, Serena, legal. Aí o meu pai, cara, tinha uma... eu abro aqui porque ele abriu o anonimato dele, né? Meu pai era do AA. Meu pai passou a vida inteira em busca da serenidade, né? Legal, ele parou de beber antes de eu nascer e eu pude acompanhar as reuniões, assim, ele me levava quando eu era criança. Sinceramente, eu tinha muita vergonha, assim, de falar disso, vergonha do meu pai. Depois eu pude ver o trabalho incrível que ele fazia em hospitais, em presídios, levando a palavra do AA, assim, né? Então tinha essa busca pela serenidade, tem a oração da serenidade. E aí eu falei, puxa, cara, é isso, né? A vida serena. Até hoje eu boto o hashtag Vida Serena ali, como esse lembrete, essa busca, quase como uma gratidão por essa vitória dele, assim, um dia de cada vez, né? E quando ele soube do nome dela, né? Antes de falecer, a gente falou, ele adorou, ele lembrou direto dessa busca dele. Então acabou sendo essa homenagem para a mãe da Ana, que contava da sereia serena, essa ligação com o mar e, ao mesmo tempo, essa busca que você percebeu de fato ali, na busca de manter a serenidade na vida, que eu acho que é um dos grandes desafios. Cara, impressionante como na família de vocês é tudo muito conectado, né? Inclusive com a própria Ana, assim, que, poxa, quando a nossa companheira não é uma pessoa que a gente convive desde que nascemos, né? Então é impressionante essa sincronicidade, enfim, cara, é muito, muito bonita a história de vocês mesmo, aquela coisa da alma gêmea, né? Que algumas pessoas acreditam, outras não, faz muito sentido quando a gente conhece um pouco da história de vocês. Obrigado. Mas qual o paralelo que você traça entre a poesia e a paternidade? Uau! Eu sempre falo, a poesia não é só o que eu faço, me faz ser quem eu sou. Então, o que eu boto ali é a minha busca de arte. Tem até a brincadeira que eu falo, que a Ana disse uma vez, pô, eu prefiro aquele cara dos vídeos, hein? É muito mais legal do que você no dia a dia. Então, eu digo que tá ali a minha busca, quem eu quero ser, né? No que eu escrevo, no que eu ofereço. Eu tenho esse cuidado de oferecer o que eu também preciso. Acho que a coisa fica muito mais real, né? Oferecer o que eu preciso, não simplesmente chegar ali nos textos e dar caminhos da felicidade ou dizer regras. Não, eu estou vivendo isso, eu divido o que eu preciso, ofereço o que eu preciso. Então, eu acho que tem isso, assim, desse paralelo de oferecer a presença, porque eu preciso também do que ela me traz. Então, é sempre uma possibilidade. Eu acho que essa página em branco, literal, no caso da poesia, e metafórica, no caso da paternidade, eu acho que é isso, a possibilidade de você escrever algo novo, de você ser algo que você quer ser e oferecer o seu melhor, nem que seja quem você não é ainda, mas quem você está buscando. Então, acho que tem isso, essa possibilidade de ser ou se tornar alguém melhor, né? E quando a pauta é a sua pequena, você pensa em legado, Alan? Eu tive essa oportunidade de falar de fazer o livro com a Monja, de me aproximar, a Monja Coen, né, me aproximar dela. Eu falava muito de legado, essa preocupação, assim. E ela falou, poxa, eu acho que acho que muita pretensão nossa querer deixar um legado, querer fazer grandes coisas. Eu acho que o dia a dia, esse pequeno que a gente faz ali, que às vezes é imperceptível. E aí entra a questão da mãe muito, assim, né? O que eu falei antes, né? Daquelas trocas de fralda na madrugada, daqueles detalhes, assim, que ninguém valoriza, né, cara? Porque tem que fazer, assim. Então, acho que os detalhes ali são que vão realmente marcar a criança, que vão deixar que seja esse legado, mas que seja o que fica, são esses detalhes que muitas pessoas não valorizam porque não veem, não percebem a grandeza de um pequeno gesto, assim, de uma mãe. Eu admiro muito, de fato, você pescou bem assim, eu admiro muito a Ana e a relação que ela criou com a Serena, desse cuidado, cara, desse detalhe mesmo ali, que seja um banho e ela sai toda arrumadinha, toda, sabe, aquela coisa tão bonita, cara, de ver. Eu tenho certeza que a minha filha vai levar posso dizer assim, esse legado sentimental pro resto da vida dela, por conta dessa força que a mãe dela tem, assim, e transmite para ela nessa sutileza. Então, essa é a minha pretensão de deixar um legado, a filha do poeta. Acho que é muito mais ego, muito mais pretensão minha do que, de fato, uma necessidade dela, né? Talvez o legado seja muito mais questão de orgulho para quem deixa do que de necessidade para quem fica. Então, eu tenho esse cuidado. É óbvio que eu quero deixar coisas positivas, é claro, né? Podemos chamar, então, de legado, mas tendo esse cuidado de não representar meu ego e sim uma necessidade dela. Não sei se fez sentido para você. Fez total sentido e é uma forma de todos nós que estamos ouvindo, inclusive eu, né, cara? Eu sempre falo que eu saio sempre
diferente de todos os programas, assim, sempre saio muito maior, aprendo muito mais a cada programa. E é uma forma de quebrar paradigmas mesmo. Às vezes, tanto eu quanto as pessoas que estão ouvindo têm um pensamento a respeito de determinado assunto e o convidado traz um ponto de vista que às vezes nós não nos permitimos em tentar, ou não tivemos, enfim, condições de pensar daquela forma. E essa questão de legado, tudo que você trouxe, para mim faz muito sentido, inclusive, para que eu repense o meu conceito de legado também. Muito, muito, muito legal mesmo. E Alan, o nosso momento atual de mundo, no contexto geral, tá? Como a gente sabe, é muito tenebroso, né, cara? Então, assim, o ser humano cada dia mais irresponsável, egoísta, odioso, catástrofes naturais, pandemia, o afeto se dissolvendo entre os nossos dedos. Você é uma pessoa otimista quanto ao mundo que a Serena vai encontrar quando for adulta? Putz, cara, é bem complicado mesmo. Acho que se a gente entrar nesse detalhe antes de ter um filho, nesses pensamentos, a gente enlouquece, né? Ou na gravidez, a gente pensa, meu Deus, cara, a gente vai trazer para o mundo uma pessoa pura, uma pessoa ali que vai ter que encarar tudo isso. Mas eu acho que aí nem nossos pais teriam tido a gente, nem eu acho que antigamente menos ainda. Então acho que ter esse cuidado de que vamos pro clichê, né? De que a gente pode ser a mudança que quer ver no mundo, já diria o Gandhi. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente está oferecendo, no que a gente está fazendo. Senão a gente de fato enlouquece. Acho que esse cuidado de que ela seja uma pessoa boa, né? E aí eu não entro em conselho, não entro em palpite, não entro em sermão de pai, não. Eu entro em exemplo, né, cara? Acho que a gente é espelho, cara. Acho que a gente tentando se melhorar. Eu te trago um exemplo muito grande aqui também do que eu vivi com a minha mãe. Assim. Eu lembro que a minha mãe se formou mais tarde do que o normal, assim. Minha mãe tinha 45 anos quando voltou a estudar. E, cara, ela sofria muito, porque ela trabalhava e ela tirava notas baixas e tinha vergonha e tinha que estudar de madrugada e, enfim, ela se sentia constrangida no ambiente ali de não ter amigos, né, pela falta da idade, enfim. E eu vi minha mãe superando tudo isso, sabe, cara? Eu vi ela correndo atrás do que ela acreditava, eu vi ela mergulhando nos livros de madrugada e depois eu vi ela com aquele diploma na mão, assim, que é uma cena linda que eu falo sobre o que é transbordar, né? Eu lembro da gente, somos 4 irmãos, né? Eu e 3 irmãs, abraçados na sala com minha mãe chorando, assim, com o diploma na mão. E, cara, esse exemplo, sabe? Esse exemplo é muito melhor do que qualquer conselho, cara. E aquilo ali me fez acreditar nas pessoas, me fez acreditar nesse papo de sonho e me fez correr atrás. Então, se eu quero realmente acusar o mundo de que tá horrível, tá péssimo, eu vou ter milhares de argumentos, cara. Mas se a gente pegar em pequenos gestos ali, e aí se a gente tomar pra gente essa responsabilidade, velho, isso tem muita força, cara. Isso é indescritível, assim, de você ver alguém que você admira, que você confia, criando a partir de um pensamento positivo, a partir de algo a ser oferecido pro bem dos outros. Então, isso são exemplos, cara. Aquela pessoa que passa, e aquela criança que passa e vê o pai cumprimentando o outro, agradecendo, valorizando as pessoas que estão do lado. Isso fica, velho. E isso vai criando pequenas mudanças, pequenas diferenças que aí, sei lá, em quantos 1000 anos a gente consegue mudar alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Eu vendo todos os esforços que meus pais fizeram, eu consegui talvez ir um pouquinho mais longe. Quem sabe, assim, tendo esse foco, assim, a Serena consegue enxergar e ser uma pessoa, certamente, que leve o bem para mais pessoas. A gente consegue daqui, desse pequenininho, desse passinho de formiga, criar esse movimento maior, assim. É o clichê, mas é isso, cara. É fazer o que a gente pode fazer dentro da nossa casa para que isso transborde, como eu falei. Sim, é como eu sempre digo, o mundo não muda pelo muito, muda pelo pouquinho de cada um de nós. E até com relação a essa questão do futuro mais incerto, né? De quando a gente, poxa, pretendo ser pai, pretendo ser mãe, ou estamos gestantes e tal. Teve um episódio que eu bati um papo com o professor Clóvis de Barros Filho, que é um cara que eu admiro muito, assim. E aí eu perguntei para ele, professor, não ter filhos é um ato altruísta, né? Ou seja, não ter filhos é uma forma de eu proteger esse próprio filho, se ele não estiver nesse mundo, enfim, que a gente vive. E aí eu vou deixar o gancho para o nosso ouvinte depois. Putz, vou acabar, vou ter que buscar isso. Quando acabar, me fala, então. E lá eu vi um papo com o professor Cláudio de Barros, que ficou bem legal também.
Cara, existe uma preocupação com o machismo cruzando o caminho da Serena lá na frente? A Ana e você conversam sobre isso? Ah, muito, cara, muito. Eu sou um cara que levantava da mesa, ia sentar no sofá com meu pai e me traz uma sobremesa, entendeu? É uma coisa que eu tive que mudar. Eu tenho a sorte de ter uma mulher, a Ana, que me traz a consciência de uma forma muito pacífica, assim, de uma forma muito que funciona comigo, que é conversar, cara. Se você conversar, me trouxer, não me acusar, não sabe? Eu acho que às vezes a gente confunde conversar com acusações e tal. Ela me fez ver o quanto a gente era machista e não por maldade, mas realmente por dar continuidade a gerações, assim, em pequenos detalhes mesmo, cara. Eu, de fato, tinha muito essa questão do machismo e, ao mesmo tempo, eu tinha, como eu falei, tinha 3 irmãs. Eu vi o que elas sofreram com esses negócios de relacionamento, de quanto a mulher sofre nessa sociedade, assim, de não ter liberdade, de ser julgada, quando o cara é malandro e elas, sabe, acabam recebendo adjetivos, assim, muito pejorativos por quererem se expressar, por querer a liberdade, sabe? Então, eu vivi desse paralelo, assim, de ter 3 irmãs e, ao mesmo tempo, essas 3 irmãs, muitas vezes, consumidas por esse machismo, me deixavam nesse ciclo, assim, de realmente não precisava arrumar casa, era muito bonito viver com as amigas delas, aquelas coisas assim. Então, poxa, aos poucos eu tive que ir percebendo esses pequenos detalhes que a gente vai relevando, que a gente acha bonito. E hoje em dia você pode ver, cara, nos nossos filhos, assim, tendo uma filha, eu vejo como os pais chegam e falam, olha lá, namoradinho, olha lá, sabe? Essas questões assim, já vão botando essa coisa horrorosa, assim, de botar o menino já como grande garanhão, o pegador, que poxa, é tão triste ver isso, assim, sabe? Já a gente levando adiante essa falta de noção, assim, e muitas vezes uma carência nossa, do pai, que a gente acaba transferindo para os filhos ali. E hoje eu vejo na pele, assim, essa questão dessas pequenas babaquices minhas, assim, como eu falei, com namoradas ou de não assumir um papel dentro de casa, de ajudar, de cooperar por achar que era coisa de mulher. E parece bobagem a gente falar isso, né? Não lava uma louça, mas é forte isso. Por que é o papel do homem, qual é o papel da mulher? Então, o casamento me fez repensar muito, assim. E como pai, nem te falo. Como pai, como te digo, sofro na pele os comentários bem pejorativos, assim, cara. A gente vê como se classificam. Nasceu um homem, nasceu uma menina, você vira... como é que é o comentário clássico? De consumidor a fornecedor. Exato, é isso, cara. Sabe, é muito, desde sempre, esse lado muito sexual, muito um ganha, um perde, não tem não é igualitária, assim, a relação. E como eu te falei, eu tive 3 irmãs que buscaram muito isso e que sofreram muito por preconceitos básicos, babacas, assim, que eu não quero levar para minha filha, que eu quero abrir essa cabeça dela e poder dar essa liberdade para ela ser como quiser, agir como quiser, independente do que vão achar, independente desse julgamento que a gente tende a levar adiante, das formas mais inocentes, entre aspas. A gente acha uma piadinha, uma brincadeira, um gesto em que a tua mãe tem que fazer isso, eu não. Então, acho que me preocupa muito em ver pessoas da nossa geração, assim, ainda levando adiante, ainda não tendo esse amadurecimento de que não é uma piada engraçada, de que não é algo a ser levado adiante. Mas eu repito, acho que é muito pela insegurança do pai querendo que o filho represente algo que ele gostaria de ser. Então, acho que quanto mais a gente consegue se autoconhecer, como eu falei, só ajuda o outro quem está bem, passa muito por isso. Eu estou satisfeito comigo mesmo para não passar as minhas faltas assim para minha filha. Eu acho que aí sim ela vai ser um ser humano que responde por si só e não uma reprodução das minhas frustrações, né? Acho que filho é isso. Filho é uma página em branco que mostra mostra o quanto a gente mostra as nossas lacunas, quanto falta na gente, a gente acaba tentando suprir. Então é isso que eu evito, né? Mas percebo demais, tem essa preocupação de não de ser um porta-voz e nada disso, mas de não ser mais aquele cara, pelo menos, que ri com uma piada idiota. Acho que já é uma mudança grande. E como você citou a Ana aí como uma grande parceira na sua desconstrução até e na sua
enfim, tomada de consciência no que se refere ao machismo, eu gostaria de continuar falando sobre ela, né? Queria que você falasse, claro, de uma forma mais abrangente agora. Eu queria que você falasse rapidamente sobre a Ana, tua companheira, a mulher que deu à luz a tua herdeira. Qual o significado da Ana nesse teu amadurecimento enquanto homem, profissional e pai? Cara, eu acho que tem a Ana mudou a minha vida, assim, em todos os sentidos. A gente está junto há muitos anos, então, de fato, ela me fez homem, assim, me deixar de ser esses pensamentos mais repetitivos mesmo, me fez pensar com a minha própria cabeça, me deu essa liberdade de ser quem eu sou e, ao mesmo tempo, de evoluir junto, né? A gente evoluiu muito junto. Acho que a potência de duas pessoas que se encontram, se amam, se respeitam, eu acho que fica incontrolável. Isso é uma coisa muito grande. Duas pessoas que se amam, se respeitam e decidem unir as forças e não competir, né? Então, eu e a Ana, a gente tenta muito, assim, não repetir o que não gostava dos nossos pais, ao mesmo tempo não julgar. Então, a gente faz esse exercício junto, acaba amadurecendo junto. E o papel da Ana na minha vida, cara, poxa, eu lembro a Ana profissionalmente, assim, a Ana fez meus primeiros currículos, a gente foi colega de faculdade, depois a gente trabalhou junto, e eu resolvi sair da área da publicidade, eu lembro ela me ajudando desde esse básico, assim. E quando eu tinha um sonho, assim, de trabalhar em tal lugar, ela me ajudou nesse sonho, e quando eu falei para ela, assim, meio constrangido, depois de anos, que não queria mais estar ali, em vez dela apontar o dedo e dizer, cara, mas você quis, eu te ajudei, ela falou, ok, o que você quer? Vamos para outra. Então, acho que esse amor, assim, independente de forças externas, ou de cargos, ou de, enfim, é uma ligação muito, muito maior do que qualquer coisa externa. Então, uma força, cara, é indescritível a força que a gente tem junto. E eu agradeço demais por ela me abrir a cabeça. Antigamente eu dizia isso, né, de ser um homem menos babaca. Mas hoje em dia eu acho que eu posso dizer, eu agradeço pela ajuda que ela me traz de ser um homem melhor, né? Então acho que ela tem essa responsabilidade nítida, assim, e clara, e mais uma vez pelo exemplo. Ela é uma pessoa que evolui, como pessoa mesmo, tenta evoluir demais, é um grande exemplo de paciência, um grande exemplo de amor. Vendo ela com a minha filha, assim, eu até falei hoje para ela o quanto ela me joga o sarrafo lá em cima, assim, para que eu seja uma pessoa boa, para tentar acompanhar essa relação dela com a Serena, tentar acompanhar ela como pessoa. Então, acho que você ter uma referência dentro de casa, assim, ao mesmo tempo que é um grande desafio, né, de não querer frustrar, mas é um privilégio. Então, é isso. Estar com a Ana é um privilégio diário, um desafio diário e uma satisfação imensa, assim. Uma mulher de tanto. Tomara que ela ouça esse programa, hein, Ana? Bom, nós já vamos para o quadro final do Paternidade.doc, mas me veio o desejo de fazer uma última pergunta, que, aliás, eu fiz para convidados bem pontuais. Antes de fazer, eu sempre peço uma licença poética para o saudoso mestre Abu Janra para fazer essa pergunta, que talvez seja a mais clássica e filosófica de todas as perguntas, que era uma marca dele, e eu quero muito ouvir de ti também, porque é um cara que tem a dizer e nos propõe reflexões aí muito importantes. Alan, o que é a vida? Uau! Eu lembro que o Abujam, o cara vinha com uma frase pronta, ele pega, não, eu quero saber o que você acha, não essa frase decorada, né? Então eu vou mandar uma frase decorada e depois vou ser sincero. Não que eu não esteja sendo sincero, mas de fato a vida não dura para sempre, é durante. Então acho que a vida, agora, sem ser decorado, eu acho que a vida é um grande desafio, cara, é um ciclo onde a gente está aqui para não seguir essa fórmula batida do que a gente tem que crescer, arrumar um emprego, envelhecer e morrer. Acho que tem que ter um pouquinho a mais que isso. Acho que é isso, cara. A gente tem entre crescer, envelhecer e morrer, tem um espacinho que a gente pode chamar de vida. Acho que vida é isso, esse pequeno intervalo quando a gente se dá conta que há algo mais além do roteiro que criaram pra gente. Alan, meu poeta, nosso episódio está se findando, mas antes de deixá-lo ir embora, chegou o momento de você falar com quem realmente importa, a pequena Serena. Bora para o instante mais aguardado e inspirador do Paternidade.doc? Bora. É a vez da nossa cereja do bolo. Peguem o lenço, pau na máquina e bora entrar nela. A cápsula do tempo! Senta que lá vem a história. Legal, Giffer, mas tô chegando hoje. Como funciona isso? Seguinte, pessoal. Agora
o Alan vai gravar uma mensagem para Serena, mas não é um recado comum ou uma conversa costumeira que ele vai ter com ela no futuro, nada disso, tá? Bicho, trata-se de uma mensagem que será gravada para que ela ouça no dia em que você não estiver mais aqui fisicamente vivo nesse planeta. É natural, Alan, que ao longo da vida a Serena passe por momentos diversificados com sabores e dissabores, alegrias, tristezas, euforias, angústias, enfim. Então, pensando naquele seu ombro que não estará mais aqui fisicamente para ouvi-la, abraçá-la, dar uma palavra, orientação, é o que você vai dizer a ela agora o que achar mais imprescindível caso ela se depare com esse podcast lá na frente. Então vamos lá. Alan Dias Castro, o recado é teu em primeira pessoa, falando diretamente com a Sereninha. Se esqueça de tudo ao redor, valendo! Filha, eu conto uma história, acho que eu vou contar a vida inteira da tua chegada, onde eu tinha... cara, que foda. Enfim. Filho, eu conto essa história a vida inteira da tua chegada, em que eu tinha perdido meu pai, me tornado pai, e que as palavras que teu avô, que infelizmente não conheceu fisicamente, foram as que deram impulso para que eu abraçasse essa paternidade, como eu falei antes mesmo de saber que você estava chegando. Então, me tornei pai antes da tua chegada, graças às palavras do avô. Então, você já chegou salvando minha vida, não quero que isso seja um peso, mas diariamente você salva a minha vida sendo só quem você é, e isso é demais, assim, isso é um presente incrível. A minha mãe sempre fala, a tua avó, sempre fala, Serena velha, como se você já estivesse aqui há muito tempo, como se você tivesse uma sabedoria imensa pela simplicidade, que talvez seja o caminho mais difícil. E eu só quero dizer muito obrigado, e da mesma forma em que meu pai é um avô presente, porque ele está dentro de mim, eu vou estar sempre contigo, porque vou estar sempre contigo mesmo que eu não estiver presente, porque você me reconstruiu. Eu acho que a gente virou uma coisa só, e eu nunca vou te abandonar mesmo à distância, porque a gente é um só, a gente está junto. Então, teu velho vai estar sempre contigo à distância, talvez uma palavra, em algo que você vai lembrar, de um gesto. E, filha, te amo demais. Obrigado pela parceria nessa trajetória tão rápida. A gente se encontra por aí. Você vai me encontrar em cada palavra, vai me encontrar nas páginas, vai me encontrar nos sorrisos. E obrigado pela companhia. Até breve, até sempre. Te amo. Eu falei que tinha que pegar o lenço, hein, gente? Eu dei spoiler aí do lenço antes. Pegar o meu aqui, cara. Pô, demais. Pegou surpresa aqui. Cara, nossa, demais. Que mensagem linda. Tomara que ela não ouça ou demore muito para ouvir. Demore muito. Exatamente. Gente, agora... Que prazer, cara. Cara, preciso dizer que espaço incrível. Cara, obrigado demais por essa oportunidade, por essa possibilidade de dizer coisas tão raras. Não é fácil, né? Encontrar momentos onde tem tanto preparo, tanta dedicação a fazer o outro se sentir bem, por me sentir um grande amigo aqui, embora seja a primeira vez que a gente tenha uma troca. Parabéns pelo teu trabalho e obrigado por espaços como esse, onde o sentimento pode ser valorizado e não precisa ser escondido. De coração, foi um prazer. Alan, eu que agradeço, cara. Foi uma aula, né? Sem palavras demais, assim, meu caro. Muito generoso da sua parte. É o que você falou, né, cara? A gente se ouvindo pela primeira vez, parece que nos conhecemos há muito tempo, porque é um papo em que você abre, às vezes, um baú que é muito difícil de abrir, ou vários baús, né? Então, quero só agradecer de verdade essa generosidade de bater esse papo comigo, abrir o coração acerca de um tema tão especial. Cara, eu particularmente aprendi e curti demais. Torço para que você também tenha gostado da experiência. E como eu falei lá no início, né? Torço também para que essa humilde página que escrevemos aqui hoje, ela se torne uma linda recordação para sua família. Gratidão, viu? Muito obrigado. Gratidão de verdade. E, gente, então é isso. Acabou, infelizmente. Mais uma incrível jornada chamada Paternidade.doc chega ao fim. Agradeço você que esteve com a gente até agora, que nos permitiu
ele fazer companhia para sua caminhada, para o seu momento de academia, para o seu home office, estudos remotos, enfim, valeu mesmo. Se gostou do que ouviu, poxa, então compartilha o programa aí com a sua rede de contatos, divulga nas suas redes sociais, porque o meu trabalho aqui é de formiga, sozinho, sem equipe, e você, ouvinte, é a razão disso aqui existir. E como puderam ver, a intenção é a melhor e única possível, disseminar o mais genuíno amor incondicional que existe. Alan, para a gente finalizar, cara, que poema você escolheria para ilustrar nosso encontro e esse tema tão lindo que é a parentalidade, família, enfim? Pô, que legal. Vou falar um poema, que acho que a gente falou muito também de profissão, acho que engloba muito isso. Aquele privilégio que a minha filha me deu de, como eu falei, né? Não confundir levar a vida a sério com perder a graça. Pode falar, então? O poema chama A Criança que Eu Fui Um Dia. Vai ser uma honra. Essa criança que eu fui um dia ganhou uma grande amiga chamada Serena, então é ela que eu dedico. Eu faço uma pergunta para os ouvintes agora, né? Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Eu digo que a criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar, mas não se reconheceu. Ela não se encontrou em mim. Aí eu pergunto, em qual mentira por aí a gente se perdeu? Que foi? Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei, na mesma gaveta onde eu guardo, para de sonhar, leva a vida a sério, é ridículo tentar de novo. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licenças, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não está mais de castigo. Lembra disso quando a sua filha vier e fazer a pergunta mais séria que você vai ouvir. Pai, você quer brincar comigo? Caramba. Cara, que demais, que reflexão, né? Que profundo, bicho. Obrigado. Essa coisa de a gente não se reconhecer e tal, de como nós éramos. Eu acho que eu vivo isso, eu vivo muito isso. Eu não vou tornar você meu psicólogo agora, tá? Não vou te poupar disso, cara. Mas poxa, quem acompanha Paternidade.doc sabe, né? Eu sou um filho abandonado pelo pai, né? Eu tenho uma filha com deficiência, então... E a gente acredita e desacredita da vida todos os dias. Todos os dias a nossa tem uma situação ou alguém para testar a nossa fé, enfim, a nossa vontade de viver. E, porra, que presente. Obrigado por você ter feito essa leitura. Quem não acompanha... O Alan, fala das suas redes sociais, cara, porque quem não te acompanha precisa começar a acompanhar, pelo amor de Deus. Obrigado. @Alan Dias Castro. Facebook, Alan Dias Castro. YouTube, Alan Dias Castro. E Instagram também, @Alan Dias Castro. 2 L's, Alan Dias Castro. É isso. E tem sempre poesias quase que diárias lá que o Alan coloca para melhorar o nosso dia. Isso. Bom, para encerrar, quero mandar um abraço afetuoso aí para o Michel Vanderlinden, ao Bruno Félix Pascoal e à Lúcia Aparecida Fonseca, membros da comunidade Paternidade.doc lá no Apoia-se, que contribuem efetivamente e financeiramente com a sobrevivência do programa. Então, pessoal, muita gratidão, Deus abençoe vocês de coração. E você, no outro lado, quer se tornar membro da comunidade Paternidade.doc, quer dar uma força aí para esse podcast continuar respirando, mesmo que com a ajuda de aparelhos, é só acessar o apoia-se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade ou através do link que está aqui na descrição do episódio. Não se esqueçam de seguir e fortalecer lá também o meu trabalho no @FernandoGiffer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade, inclusão e prematuridade, que são minhas bandeiras e partes do meu propósito de vida. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.